Boa noite, turma. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Então, eu preparei esse vídeo, de forma que pudesse explicar um pouco a matéria para vocês, para se tornar mais fácil e a gente poder atender melhor a necessidade de vocês. Eu improvisei aqui na minha cozinha, vou colocar o que eu improvisei aqui, porque não tem quadro. Tentei providenciar algumas folhas para ficar mais fácil. Fiz um desenho aqui no azulejo e eu espero que a aula possa ajudar vocês com a explicação, tá bom? Então nós vamos começar falando sobre tempo e clima, Qual é a diferença entre um e outro? Então nós vamos fazer uma comparação. Vocês conhecem uma pessoa, onde a pessoa é muito feliz, é uma pessoa que está sempre alegre, está sempre de bem com a vida, está sempre bem-humorada. Ela tem todas essas características, É uma pessoa muito grata. E tem um dia que ela chega no trabalho e ela está meio cabisbaixa, ela está triste. Não é a característica dela, não faz parte da personalidade dela. Mas naquele momento, naquele dia, naquele momento, ela está triste. Então é desta forma que a gente vai fazer uma avaliação, uma comparação de clima e tempo. O clima é a personalidade, É uma coisa mais constante. E o tempo é aquilo que foi no momento, aquele determinado lugar. Então, na verdade, a personalidade, o clima, é uma junção de vários fatores. Alegre, bem-humorada, grata, são vários fatores que vão formar a personalidade, Que são os tipos climáticos durante um período longo, Então, nessa avaliação de 10, 20 anos de avaliação formando essa personalidade. E o tempo é aquela coisa momentânea. Aquele dia ela estava triste, aquele dia choveu, aquele momento estava chovendo e daqui a pouco apareceu o sol. Então é essa a diferença. O tempo é uma coisa momentânea e o clima é uma variação, uma análise, uma característica durante um período longo de tempo. Tudo bem? Muito bem. Então a gente sabe que para a gente fazer essa avaliação do clima, existem os fatores climáticos, é aquilo que eu falei, alegria, felicidade, gratidão. Então, o clima tem vários fatores climáticos. O que vai entrar? Altitude, vai entrar massa de ar, pressão atmosférica, relevo, continentalidade, maritimidade, todos esses fatores, vegetação, vão estar incorporando, influenciando para formar essa personalidade que é os tipos climáticos. Tudo bem? Então vamos lá, a gente vai começar a conhecer aqui então alguns tipos. Eu selecionei aqui uns gráficos que a gente chama de climograma ou pluviograma, para a gente poder entender. São gráficos que são a representação para a gente saber com relação à quantidade de chuva, a quantidade, a medir a temperatura, e a gente vai aprender a ver, a ler esses gráficos. Eu espero que dê para a câmera pegar aqui para vocês conseguirem enxergar aqui a questão desses gráficos, tá bom? Bem, só para vocês terem uma ideia, eu vou aproximar mais um pouco aqui, para poder ficar mais fácil, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui, lembra que eu dei na sala de aula com relação às zonas climáticas, Então a gente sabe que aqui em cima é a zona polar, norte, zona polar sul. A gente tem aqui o clima temperado norte, clima temperado sul, e essa região central aqui, que é justamente onde atravessa a linha do Equador, a gente tem o clima tropical. Então aqui é mais ou menos para a gente se posicionar e a gente então vai falar um pouquinho de cada um. Na verdade a gente vai aprender a ler o climograma, ok? Então eu vou pegar um climograma mais fácil aqui para se identificar. Eu tenho outros aqui, mas eu vou usar esse aqui mesmo. Vamos lá. Para a gente poder ver, nós vamos
ler o nosso climograma, espero que esteja para ver bem aí, a gente vai ver que nós temos duas barras, né? Uma vai representar o grau, que no caso são as temperaturas, né? Esse aqui está ao contrário, um pouco eu vou ter que usar esse aqui mesmo. Vamos lá, vamos usar esse, porque aqui não está bem assim, está ao contrário. Então aqui a temperatura lá, que é medida em graus Celsius, e a gente tem aqui a precipitação. A precipitação é a quantidade de chuva. Então, geralmente aqui a precipitação, elas vão ser barras azuis, e a linha que vai indicar a temperatura, ela é vermelha. E a parte de baixo, aqui, ó, vai representar os meses do ano. Então, eu tenho condição de ver quanto de chuva, né, em cada mês, para saber como é que foi essa questão da quantidade de precipitação, né? E a isso tudo eu vou chegar a uma conclusão com relação ao clima daquela região, ok? Então, já sabendo disso, nós vamos agora aqui para o clima polar. Então, nós temos aqui o clima polar. O clima polar, a gente observa aqui que aqui nós temos, aqui é 0 grau. Nós temos aqui negativo, né? Abaixo de 0, então vai se tornar uma medição negativa. Então nós temos menos 20 graus, menos 10 graus, 0 graus e aqui 10 graus. A gente observa que nos meses de janeiro a março, né, são os meses mais frios. Olha onde aqui está vindo aqui, ó, 20 graus negativo. Então a gente entende de que aqui o verão é justamente nesses meses do ano, é onde, verão, inverno, desses meses do ano, onde é mais frio. E a gente vê um aumento de temperatura, né, com essa linha vermelha que simboliza a temperatura. A gente vai ver que o pico, o verão, ponto mais quente, 10 graus, fica justamente no período de maio a setembro. Então, nesse período é o período de verão, é onde vai acontecer o degelo, acontece o degelo. E quando acontece o degelo, possibilita a formação de vegetação que a gente conhece como tundra. Mais tarde a gente vai falar um pouco sobre a vegetação. Então, a gente vê que nessa época aqui, né, onde a linha vermelha vai mostrar uma elevação da temperatura, e aqui nesse período aqui vai ser justamente o verão, que é o meio do ano, vamos dizer assim, né? E final de ano e início de ano é o inverno, onde é mais frio, certo? Então, a gente vê aqui também que há pouca precipitação, quase nada de precipitação, né? Porque aqui é 100 milímetros, né? Eu esqueci de falar isso, aqui é grau Celsius, então a gente vê que um passarinho de 100 é muito pouco mesmo a precipitação para o clima polar, né? Essa região aqui, ó, a zona polar aqui, ok? Muito bem. Agora nós vamos ver o clima temperado. Então agora nós vamos falar sobre o temperado. O clima temperado, ele é o único clima que tem as 4 estações bem definidas. É isso mesmo. Primavera, verão, outono e inverno, bem definido. Então a gente já sabe que o temperado tem essas 4 estações bem definidas. E o temperado ele vai se dividir em oceânico e continental. Então a gente olhando aqui para o gráfico, você está vendo todos, não sei se está dando para ver, não está. Vou tirar assim, passar para cá esse oceânico e esse continental. Então, o clima temperado, olhando para cá para o oceânico, a gente vai ver as barras azuis, como a gente já falou, que vai corresponder à quantidade de precipitação de chuva, né, ao longo do ano. A gente percebe que chove durante todo o ano, né? Não é um volume de chuva muito grande, apesar da gente ver essas barras grandes aqui, a gente tem que sempre se preocupar em olhar a numeração, né? Aqui a gente vê aqui pela numeração, né, pela medição, a gente vê 50, quer dizer, passa de 50, entre 50 e 60 aqui milímetros de chuva. Então,
não chove muito, mas chove durante todo o ano, né? Então a gente vê uma quantidade de chuva relativa. Então ela tem ao longo do ano essa quantidade de chuva, né? E essa, na verdade, durante todo o ano. Muito bem. Já aqui, uma observação. A gente vai ver que no oceano ela vai ter influência das correntes marítimas, né? Então, já está falando do oceano, então ela vai chover mais. Já aqui no continental, né, a gente percebe na nossa linha aqui da temperatura, a gente vai ver que ela pega aqui menos 10 graus, menos 5 graus, depois começa a 0 graus. No continental. No oceânico, a gente tem aqui a partir de 6 graus, né? Vai de 6 graus a 18 graus e nos meses, olha aqui, do final do ano e do início do ano, são os meses que nós estamos no inverno. A gente vê onde está mais baixa a linha, é onde demonstra onde está a temperatura mais baixa. Então está aqui. E aonde ela é mais elevada é o verão, são os meses do ano que é mais quente. Então a gente vai ver aqui que nos meses do ano que é mais quente é justamente no meio do ano que vai ser mais quente, né? E aqui no início e no final do ano vai ser mais frio, mas é um frio, o verão lá é um verão ameno, também não é um verão como no clima tropical. A gente vai ver que o ponto aqui mais alto aqui da nossa linha de temperatura vai para 18 graus, um verão de 18 graus. A gente vê que é um verão bem ameno mesmo, certo? E aqui no continental, temperado continental, a gente vai ver que ele começa, a temperatura mais baixa dele vai em temperaturas negativas. Então a gente tem aqui menos 10, então menos 10 graus, fica, onde é o ponto realmente que é bem frio, e o mais quente aqui também, 18 graus, está entre 15 e 20 graus. Então a gente vê que enquanto um é bem mais frio do que o outro, né? Com relação à chuva, quantidade aqui chove mais do que no continental. Muito bem. Então agora nós vamos passar para o tropical. E a gente então vai estar aqui vendo o tropical. O tropical é bem fácil, porque o tropical é justamente o nosso clima, né? Então, ele é bem definido com duas estações. A gente tem o verão, úmido, e o inverno seco. Bem, gente, eu já testei isso aqui, sai com álcool. Fiquei meio nervosa, mas saiu. Então, nós temos aqui, sabemos que o tropical, ele tem essa característica. Então, falou em clima tropical, eu já sei que é verão úmido e o inverno seco, tá? Então, esses dois aqui vão caracterizar, né? A personalidade, né? São os fatores lá que vai caracterizar o clima tropical. Muito bem. E também, o clima tropical, ele vai se subdividir. Então, ele vai se dividir em tropical típico, em tropical litorâneo e tropical semiárido. Esses são os três subtópicos, né, de divisão, uma subdivisão do clima tropical. Então, nós temos aqui o tropical típico, né? Então, esse é bem fácil da gente entender, porque a gente é o nosso clima, né? Então, como eu falei, então nós vamos olhar aqui as barras azuis, a gente já vê aqui com relação à questão da precipitação, da chuva, que há chuva durante todo o ano. Só que a gente percebe que nós temos um volume maior de chuva justamente no início e final do ano. Olha lá, é bem elevado a quantidade de chuva. E a gente vê que é bem menos
na época do meio do ano, né? A gente vai ver aqui na época de junho, julho, agosto, bem pequena essa quantidade de chuva, ela diminui, é bem mais seco. E um volume bem maior no verão. O nosso inverno seco e o nosso verão bem úmido, com muita chuva. Com relação à questão da temperatura, que é essa linha, né, a gente vê que ela não tem uma grande variação, né? Então, a gente vê que ela é quente, então ela não desce muito. O ponto de inverno que a gente tem aqui, olha, a gente desce muito pouquinho. Aqui neste gráfico está mostrando aqui 25 graus, né? 25 graus para a gente que é o inverno. Então não desce muito, fica nessa a média. E o verão, já a temperatura já fica mais alta, né? A gente tem aí temperaturas acima de 30 graus. Então esse daqui é o tropical típico. Vamos então ver com relação ao tropical semiárido. O tropical semiárido, se vocês veem, está bem pequeno, né, gente? Mas eu só consegui esse aqui. Esse semiárido, a gente vai perceber que a gente tem um volume de chuva muito pequeno, né? Então, a gente vê que aqui é 50, 75, menos de 100 milímetros. Então, é bem pouco. Em alguns meses do ano também. A gente percebe que em janeiro, olha, de agosto até janeiro, praticamente não tem chuva. Então, quando a gente olha um gráfico desse, que a gente vê que a barrinha azul, que representa o volume de chuva, das precipitações, a gente vai ver que quando é assim, no caso aqui é um tropical, é semiárido, né? A gente vê que o volume de chuva é muito pequeno, quase que nada em determinados meses, né? E a temperatura, a gente vê também que aqui o inverno, né, que é onde a linha está mais baixa, é um inverno que não é muito inverno com relação a temperaturas, né? Porque no caso aqui está colocando a mínima de 25 graus. Então, é um lugar que a gente vê que é quente e seco. Então, com essa característica, a gente vê que é o clima semiárido, né? Já o clima tropical úmido, eu não tenho nenhum aqui, né? Aqui coloquei outros, de altitude, esse é o mesmo daqui. Ele tem um volume também de chuva maior, não há assim, uma mudança muito grande. E as temperaturas também são altas. Muito bem, agora a gente vai aqui para o clima subtropical. Deixa eu apagar isso. Então, o clima subtropical, deixa eu só... Bem, nós temos aqui então o clima subtropical, vou falar bem rapidinho por causa do nosso tempo, né? Então a gente tem aqui, a gente percebe que a chuva é bem distribuída ao longo do ano, né? E a gente vê a temperatura, a gente vê que a temperatura ela cai bastante, né? Então, no subtropical, a gente geralmente no meio do ano, né? A gente vê aqui onde é o inverno e as temperaturas do verão, as temperaturas mais elevadas aqui no começo do ano e no final do ano, né? Então, eles têm invernos rigorosos, né? No caso, tem lugares que pode até nevar, dependendo se for as áreas muito altas, né? No outono as chuvas podem acompanhar de tufões, furacões, dependendo do local. Por exemplo, Estados Unidos, né? Então, a gente sabe que os invernos podem ter uma baixa temperatura de 0 graus a 10 graus aí. Então, esse é o clima subtropical. Então, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano, tá? E agora o equatorial. A gente olha o equatorial aqui, sempre que a gente tem que sempre olhar essa medição aqui, a gente vai ver que aqui tem 300 milímetros, olha. É um volume bem grande de chuva, né? Então, chove muito, então é bem quente. O equatorial é muito quente e muito úmido, com chuvas abundantes durante todo o ano. E com isso,
vai possibilitar a formação de florestas. Então a gente, por exemplo, tem floresta amazônica, a gente tem a floresta do Congo na África, a gente tem a floresta da Malásia, né, que é na Ásia. Então, justamente por causa dessa formação da temperatura e volume de chuva, principalmente. A gente vê aqui, as temperaturas são altas, ela praticamente não oscila, ela se mantém mesmo no inverno, vamos dizer assim, né? Ela não faz a sua amplitude térmica, ela não é grande, ela é bem pequena, porque ela é quase uma reta, né? Então, o equatorial, quando a gente olha e vê a quantidade, assim, sempre olhar a medição aqui, a gente vê que é uma grande quantidade de chuva, 300 milímetros é muita coisa, né? E essa distribuição dessa precipitação durante todo o ano, né? Durante os meses, vai mostrar realmente que é o clima equatorial, ok?